Sou o professor Palmério, especialista em logística empresarial e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí uma convidada muito especial que faz um trabalho maravilhoso. Então, esse bate-papo aí formidável é com Sueli Reis Monte. Sueli, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Sueli, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, até o momento que nós vamos chegar aí na parte do paisagismo. Eu nasci em São Paulo, já tive muitas profissões, já fui fotógrafa. Bacana. E aí, em determinado momento, eu achei que estava faltando alguma coisa. E resolvi mudar de profissão. E o paisagismo entrou na minha vida, assim, meio que sem querer. Né? Eu pensei, o que eu gosto de fazer? O que eu estou sempre fazendo, né? Que me dá alegria. Eu falei, mexer com planta, né? Então eu fiz o curso, me formei no Senac, fiz o curso técnico, que é um curso muito bom. E não parei mais. E você começou a descobrir um monte de coisa que passava despercebido. Que passava totalmente despercebido. Porque a gente mora em São Paulo, está mais acostumado com plantinha pequena, né? Vê as árvores, mas não presta muita atenção, não sabe bem o que é o que, fica tudo misturado, né? A gente olha uma floresta e quando a gente não está prestando atenção é tudo misturado. E aí quando você começa a estudar e interagir mais, você vai separando, né? Nossa, essa é isso, essa é aquilo, essa é aquilo outro. E é uma coisa muito mágica que acontece com a gente. De começar a identificar as coisas. Perfeito. Você me fez lembrar o seguinte, se a gente voltar 100 anos atrás, que não é tanto tempo, né? Poucas gerações, mas assim, o interior do estado de São Paulo, ele era riquíssimo em matas, em florestas, e a fauna e a flora era uma coisa belíssima. Aí com o crescimento desordenado das cidades, então tudo aquilo foi mudando e infelizmente, né, a gente foi falando por isso. Até 30 anos atrás, você pegava qualquer estrada e no carro ficava um monte de grilo, sabe, insetos assim que batiam, né? Mas hoje infelizmente não tem mais, porque os pesticidas, né, os agrotóxicos, acabaram com os insetos e aí automaticamente os pássaros, para sobreviver, migram para a cidade, que não é o habitat normal deles. Né? E na cidade de São Paulo, eu me recordo aí, na década de 60 e 70, eles fizeram aí um crescimento muito desordenado que acabaram com as plantas das calçadas, diminuíram praças, loteamentos onde poderiam existir praças também eram aprovados dessa forma e tal. E até que chegou um momento que começou um pouquinho assim, olha, precisa mexer em alguma coisa e deixar melhor. Né? Então a própria Avenida 23 de Maio, por exemplo, eu lembro que, por exemplo, o poder público ele não tem verba para mexer nisso. Então as empresas privadas, no caso uma delas era a Vale, era responsável então por manter, né, aquela vegetação, né, que existia na 23 de Maio. É um negócio muito bacana. Né? Na Marginal Pinheiros, o jornal Estado de São Paulo conversou com um monte de empresas e onde tinha só aquele mato nativo que deixava muito pernilongo, né? Assim, então, eles conseguiram dinheiro das empresas e colocaram árvores na marginal. No começo, aquilo chamava Projeto Pomar. E eles começaram a colocar goiabeiras, algumas coisas que davam árvores frutíferas, para que os pássaros pudessem chegar mais. Só que o ser humano é fogo. De madrugada, eles paravam o carro na marginal para ir pegar as coisas. Então, eles acabaram trocando por uma série de outras plantas aí, que visualmente ficam bonitas, né? Mas deixam de lado aí um equilíbrio aí do todo. E muita coisa foi plantada sem qualquer senso de responsabilidade. Então, aquela seringueira, por exemplo, plantada em lugares errados, a
ficus, que fica uma árvore bonita, mas também não é adequada para as calçadas. Então, o pessoal precisava ter um pouquinho mais de... Hoje com a internet, né, já facilita mais, né? Mas espero que as pessoas consigam mudar um pouquinho isso daí. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu jeito e do seu projeto, tá? O que esse projeto que você hoje trabalha está ajudando a mudar um pouquinho a forma de ver o verde da cidade. Existe uma ideia de que o paisagista trabalha unicamente com a estética, né? A gente gosta da estética, trabalha com a estética, mas tem muitas pessoas mudando um pouco esse conceito, justamente porque estão percebendo tudo isso que você falou, né? Então, eu evito usar plantas da moda. A gente estava falando do ficus, a gente tem o ficus lirata, que durante muito tempo foi uma planta esteticamente usada em abundância no meio paisagístico, e muitas dessas plantas que são de vaso, né, se usam de vaso, eventualmente vão na natureza e é um fixo, árvores imensas, né? Exato. Então é assim também que se propaga de um jeito errado espécies que não são adequadas. Então, quando a pessoa que trabalha com o meio ambiente, com o paisagismo, tem uma consciência ambiental um pouco mais ampla, né, evita usar essas coisas. Não que não seja bonito, não que, né, a gente esteja discriminando uma planta ou outra, mas é que cada coisa tem o seu lugar, né? E a gente tem um bioma muito rico aqui em São Paulo que precisa ser preservado. Ok, fala um pouquinho do nome do projeto, tá? Sim. E como que o pessoal trabalha. Faço parte de um grupo de plantios voluntários chamado Pedra 90. É um grupo de pessoas das mais diversas profissões. Nós temos paisagistas, temos biólogos, temos donas de casa, temos adolescentes. Não é um grupo restrito ao pessoal do meio ambiente. E é um grupo que se reúne para plantar árvores em São Paulo de maneira voluntária, né? Que cresce junto, que aprende junto, que ensina, e tem sido incrível. Bacana. Então, você precisa de autorização da prefeitura para ficar plantando as árvores, né? Sim. Mas aquelas você já coloca aquelas adequadas para aquele local. Sim, são plantios de árvores nativas do bioma Mata Atlântica, da cidade de São Paulo. E quando a área é pública, a gente tem autorização, sim. O último plantio nosso foi no Círculo Macabe, que é um lugar privado, mas também só foi feito... A gente só trabalha com espécies nativas, só planta espécies nativas. Ok, isso é importante, sim, porque você, além de manter aquilo que já era próprio da adaptação de pássaros e tudo mais, sim, melhor. E esse trabalho enriqueceu muito o meu trabalho como paisagista, porque é um outro universo, né? Eu tive um professor muito bom, o professor Anselmo, no Senac Tito, que é biólogo e que incentivou muito a gente nesse sentido. Mas a gente estava na sala de aula, né, projetando dentro da sala de aula, e quando eu saí da sala de aula e pude ver isso, e tocar, e plantar, e aprender, foi muito incrível. Enriqueceu demais o meu trabalho como paisagista. Bacana. Um dos sonhos que ainda quero ver é, por exemplo, sei lá, a própria prefeitura, na preservação das praças, igual muitas vezes você vê alguma coisa assim, muitas árvores. Chega a estiagem, a grama, que já não fica bem embaixo das árvores, né? Ela não sobrevive, né? Alguns ciclos, né? Principalmente em São Carlos, e depois o pessoal compra novos tapetes de grama e coloca ali, ano após ano, repete o mesmo erro. Sim. Né? Quando poderia ter sido mudado por amendoim de jardim ou alguma outra que aguente mais, né? Exato. E também nas praças poderia-se, talvez, o pessoal, de uma forma de projeto, né? O prefeitura fazer alguns buracos, né? Um dia específico, em que os donos de casa poderiam levar a parte orgânica, só orgânica, e eles jogando um pouquinho de terra e tal, em vários locais, e fazendo isso com todas as praças. Além de a gente deixar de jogar lixo no lixo, nós estamos adubando de uma forma sustentável e deixando
Sobre a Zona Norte, a gente teve na Praça Campos de Bagatelle um plantio grande de árvores, mas se você pensa na época, né, que foi plantado um mês atrás, seca, né, mês de seca, árvores com DAP muito pequenininho, mais da metade daquelas árvores não vão vingar. Plantadas no local, na hora errada. Na hora errada, sem planejamento, e planta precisa de água, é o básico, né? Então, se a gente não tem como fornecer essa água de maneira mecânica, a gente precisa plantar na época da chuva. Né? E eu percebo muito isso, o trabalho da prefeitura, de não ter um planejamento nesse sentido, de não se usar uma espécie adequada para aquela insolação. Como é que pode melhorar isso? É uma pena, mas precisa ser alertado. Então, organizações igual a que você pertence tem que ser a voz mais coerente para que o poder público fique alerta. Mas existe muita resistência, viu? Existe muita resistência. Eu imagino o seguinte, que eles devem ter um cronograma para fazer esse plantio. E esse cronograma não leva em conta as variáveis importantes, que são principalmente épocas de próprios para plantio. Isso precisa mudar. Precisa mudar. Mas a gente se organiza, né, em paralelo e vai fazendo como dá. Vai fazendo a nossa parte. Bacana. Você quer... quando que o pessoal se reúne? Quem quiser fazer parte, como é que faz? Quem quiser fazer parte pode procurar a Pedra 90, Plantios, nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Só mandar mensagem, dizer que gostaria de participar. Existe um grupo no WhatsApp também, para quem, né, prefere, que todas as informações são colocadas ali, dos plantios, do calendário e informações gerais sobre meio ambiente, sobre espécies. É um grupo muito rico de conversas, né? Então, é só procurar o Salvador Campos, que foi quem criou o grupo, com algumas pessoas, alguns amigos no começo. Inclusive, o Salvador te convidado para vir falar aqui no programa. Maravilha, ele vai adorar. Ninguém melhor que ele para falar do Pedra 90, que é tão querido dele e nosso também. Bacana. Você quer deixar o telefone também, não? Eu posso deixar. É o 11, né? 11 98201 9602. Quem precisar de projeto, implantação, de paisagismo, quiser trocar informações, fica à disposição. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz quando encontro pessoas que fazem por prazer algum trabalho com o meio ambiente. Isso é formidável, não tem preço e é uma coisa maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando tudo isso. Né? Fernando, os agradecimentos então a esta formidável Sueli Reis Monturi. Nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima.